Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim, estou de volta. Hoje, uma terça-feira, e a gente prossegue aqui nesse círculo virtuoso, recebendo personalidades e figuras notáveis que se destacam profissionalmente aqui na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Interessante é o seguinte, é que eu gostaria muito de dirigir o meu pedido para a atenção de todos vocês para essa conversa que eu vou ter com o Laurent Trost. Ele é um arquiteto belga, radicado, logicamente, agora no Brasil, está há alguns anos em Manaus, atuando de forma brilhante, e ele traz nesta conversa muitos detalhes de uma grande realização, né? Uma grande realização. Existem outras que a gente vai abordar, mas preferencialmente nós vamos abordar o resultado de um trabalho realizado por ele com a sua equipe nos últimos 7 anos e que eu tenho certeza tem encantado muita gente que ama Manaus. Eu quero dizer, para terminar essa introdução, que eu tive o privilégio de conhecer algumas grandes capitais do mundo e eu vou dizer uma coisa para vocês. Começou a acontecer em Manaus, através de um resultado do trabalho dele, que a gente agora já pode ter, durante a noite, uma visão espetacular de um prédio histórico, iluminado. Todas as capitais, grandes capitais, principalmente do turismo no mundo inteiro, que eu visitei, à noite os seus mais belos monumentos são iluminados. Vai na Grécia, vai em Roma, você chegar em Roma e olhar as ruínas dos romanos iluminadas durante a noite, é um espetáculo sem igual. E agora a gente começa a ter a ideia dessa visão de um prédio histórico iluminado. Porque hoje o Laurent Trost vai contar para a gente a história de como um prédio que viveu na escuridão durante 60 anos, hoje está um prédio belíssimo, totalmente iluminado, encantando através do olhar a todos aqueles que têm a chance de ir lá, olhar e contemplar por algum tempo uma construção histórica, a construção cheia de história. Bora ouvir o Laurent? É uma história muito interessante que nós trouxemos para os amantes de Manaus ou para aqueles que querem motivo para amar mais Manaus. Laurent, seja muito bem-vindo, que bom que você veio até aqui contar essa história de um empreendimento que é encantador. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Acho que é sempre um prazer poder falar de um trabalho que ocupou quase 8 anos de minha vida e de minha equipe e que tem tido um reconhecimento e uma recepção tão calorosa pela cidade de Manaus, né? Então acho que poder falar disso vai ser muito bom. Então vamos para o nascedouro do surgimento e implementação desse projeto. O centro das suas atividades foi as ruínas do Hotel Cassina, lá no Centro Histórico de Manaus, né? Começa por aí, como é que isso tudo começou? Então, o edifício, a gente procurou resquícios ou traças ou relatos de sua construção. Está um pouco difícil de achar. Os primeiros relatos mencionam que em 1894 já estava se construindo uma pensão naquele local, que ainda não se chamava Hotel Cassina. Em 1986 já está se falando de Hotel Cassina. Em 1898 se fala de uma inauguração do Hotel Cassina. O Hotel Cassina é devido ao nome do proprietário daquela época, né? O André Cassina, um imigrante italiano. Quer dizer, o nome do edifício deriva do nome do proprietário. Exatamente. Do primeiro proprietário.
que foi proprietário de 1896 até 10 anos, até 1906, mais ou menos. 1906 foi repassado para outros proprietários, depois outros. Como ainda Hotel Cassina, depois Grande Hotel Cassina. Aí nos anos 30, a gente encontrou no jornal um aviso do leilão da mobília do hotel. Ou seja, o hotel tinha falido e toda a mobília foi a leilão. Na década de 30. Na década de 30. Ou seja, o hotel funcionou aproximadamente 30 anos. E depois a gente sabe que virou o Hotel Cassina, o Cabaré Chinelo. Sim. Até porque aquilo ali virou uma zona de meretrício durante muitos anos, de rendezvous. Isso, não é? Exatamente. Aí some dos noticiários, então não tem muitos relatos sobre como era naquela época, não tem muitas histórias, mas pouca coisa escrita. E a gente encontrou, graças a gente teve o apoio de um historiador que levantou e encontrou na década de 50 umas reclamações que foram publicadas no jornal pelos moradores da região sobre o barulho que estava sendo feito e o tipo de frequentação que tinha no edifício. É uma característica dessas áreas, né? Então esse foi... E aí, na década de 60, de novo, silêncio nos noticiários. Eu acho que a primeira foto como ruína é de 1964, mas já está bem ruim. Já numa época de abandono já, Isso, né? Então provavelmente o abandono, propriamente dito, foi entre o final dos 50 e início dos 60. E desde 60 até 2019 foi uma ruína que passou por vários ciclos, né, de degradação, de rachadura, de consolidação da ruína através de alguma estrutura para evitar que as fachadas fossem tombar sobre o espaço elas público. Permaneceram Isso. Né, ali, sustentaram Mas o foi passar do tempo. Foi por pouco. A gente encontrou fotos nos anos 70 de uma rachadura quase de cima para baixo. Olha só. E uma parede quase tombando. E aí nos anos 80, final dos 80, início dos 90, teve uma intervenção da prefeitura da época que fez um reforço estrutural para evitar realmente o tombamento. E aí, durante essas histórias, também a vegetação cresceu, foi cortada várias vezes. Eu me lembro de ter visto prédio nesse estado, com vegetação, raízes cobrindo, cercando teve o prédio. Teve 2 ou 3 né? ciclos disso. Né? O último foi 2019, ainda estava muito verde, vou dizer assim. Mas teve também várias épocas de grafite, de propaganda política, né? Estava grafitado, pintado em cima da base. Em 84, 94, teve várias campanhas que usaram o prédio. O prédio virou outdoor, né? De outdoor político. Exatamente. E aí e também teve várias fases de fechamento dos vãos, né? Com a alvenaria, depois foram reabertos, depois fechados novamente. E teve vários ciclos de ruína, assim, né? Teve intervenções artísticas. Em 2013 teve a primeira intervenção artística, que houve uma nova edição, acho que o fim de semana passada, lá do Casarão de Ideias, que é os lugares que o dia não me deixa ver, uma coisa assim, esqueci o nome, me perdoa, mas fizeram uma intervenção lá. Teve um projeto também de um artista paulista, em 2012, um artista até famoso, que queria alagar o Cassina com água bombeada do Rio Negro. Olha só. Foi um projeto muito legal. Infelizmente não viu o dia, né? Não saiu do papel, mas estava financiado pelo Itaú, dentro de um festival que chama Articidade, lá em São Paulo, mas eles queriam sair do eixo e queriam investir em Manaus. Eu achei isso maravilhoso. E o artista escolheu esse prédio. Quer dizer, Laurent, sempre houve uma tentativa de artistas, arquitetos, de criar alguma coisa que tivesse como foco as ruínas do Hotel Cassina, não é? Sim. Essas intervenções, elas ficaram acontecendo ao longo dos anos, né? Isso.
Eu acho que isso é algo que, obviamente, valoriza o edifício, porque ele já tem uma simbólica e um peso muito importante na história da cidade de Manaus, mas também eu acho que a ruína em si tem seu valor. Né? Você vê que essas intervenções artísticas, elas evidenciaram uma ruína. O artista de São Paulo, que chama Nuno Ramos, tá? Sim. Tem que dar os créditos. Claro, né? claro. Nuno Ramos, que fez esse projeto, o que interessava nele era o aspecto de ruína também. Claro. Né? E uma coisa que eu gosto de falar, 60 anos de história ou de uso. Sim, como pensão, né? como hotel. E tudo isso. Lá se foram 60 anos nessa fase. 60 anos mais ou menos, e depois, desde os anos 60 até 2019, vamos lá arredondar, 60 anos de ruínas. De ruínas com história também. Com história, exato. Quer dizer, a história não parou de ser contada, né? Exato. Porque as intervenções das pessoas foram criando esses episódios históricos. E isso eu acho que é muito valioso, né? Porque quem tem menos de 60 anos em Manaus provavelmente nunca conheceu esse edifício de outra forma. A não ser como ruína com vegetação. Com vegetação. E isso demonstra que a ruína tem o mesmo peso matemático, né, 60, do que a função que o edifício já teve. Muito interessante. Então, para a nossa equipe, parecia muito importante preservar os dois aspectos, né, que eles também eles são representantes de dois ciclos da história de Manaus. Né? O primeiro ciclo da borracha, o luxo, a excentricidade, e depois o distrito que... O ciclo da decadência, né? A decadência do centro. Do né? centro, claro. Talvez não da cidade, né? Porque trouxe outras riquezas, outra economia, mas para o centro foi um momento de abandono, de descaso. Né? E esses dois ciclos correspondem a dois momentos bem peculiares da história da edificação, e agora eu acho que a gente está num terceiro ciclo, tanto o histórico, terceiro ciclo tanto já iniciou, né? Está aí exatamente. funcionando. E nós, inclusive, estamos mostrando agora aí as fotos, né, do terceiro ciclo. Desse ciclo de hoje, nós estamos mostrando de como ele está e tudo mais. Legal. Me diz uma coisa. Vocês fizeram essa intervenção durante quase 8 anos da tua vida. E isso aí, o projeto, você foi o responsável pelo projeto. Isso. O projeto é seu. Sim. Qual foi a tua inspiração para, como arquiteto, transformar o edifício, a ruína, no que ela é hoje? Então, foram 7 anos de projeto. No total, a gente fez 5 projetos. Esse é o 5º projeto que foi construído. Todos foram aprovados no IFAM, todos foram aprovados no quesito engenharia. A gente até levou, dos 5, 3 foram levados até o nível de uma licitação, né, em termos de desenvolvimento. Isso quer dizer muito em termos de trabalho, de preparação. Claro. Né? E o último, modéstia à parte, eu acho que foi melhor. Eu acho que ainda bem que a gente pude ter a oportunidade de amadurecer as ideias durante 7 anos. A gente não só ganhou muitos cabelos brancos, como eu digo, mas a gente também amadureceu as ideias. Não foi nada fácil, né, Laurent? Não. Foi bem complicado, ainda mais porque a gente, desde o início, a gente se recusou a optar por uma solução convencional de restauro. Entendo. Né? Então a gente achava que esse edifício merecia algo mais diferenciado, que na construção do programa também, porque o programa ao longo dos 7 anos ele evoluiu muito. A gente começou querendo fazer um hotel, passou por um museu, passou por um coworking, até chegar no formato na decisão final, né? Na decisão final. Então acho que isso também foi bom de amadurecer. Eu acho que foi uma escolha certeira, que eu acho que o Brasil, de uma forma geral, está um pouco... Chega de museu em prédio histórico. Eu acho que é muito valioso o museu, mas eu acho que podem ser feitas outras coisas, devem ser feitas outras coisas. Vocês pensaram fora da caixa, então, isso. né? E obviamente é fruto de
muita gente envolvida, mas no quesito do conceito arquitetônico, eu poderia dizer uma coisa um pouco mais geral sobre o meu percurso e minha interpretação da cidade de Manaus. Antes de chegar a Manaus, como eu sou europeu, antes de chegar a Manaus, eu imaginava uma cidade verde, cheia de... no coração da floresta amazônica. Sim, sim. E eu me deparei com uma cidade que eu considero extremamente árida e hostil à vegetação. Eu acho isso muito triste. Aí eu descobri a UFAM. Por falta de arborização e outras coisas. Exatamente. Então, descobri a UFAM, descobri o INPA, que eu acho que são ambientes encantadores, na minha visão de todos dois com a sua floresta particular, né? Exatamente. Então, em todos os projetos que eu venho fazendo, eu sempre tento colocar o máximo de vegetação. Eu acho que é isso que a peculiaridade onde a gente vive. E não foi diferente no Cassina. Eu acho que ainda mais porque tinha esse histórico de uma ruína com vegetação, me parecia imprescindível. Sim. Parece assim que a vegetação abraçou e conservou a ruína, né? Ficou isso, ali. Ela ajudou, né? Ela ajudou a segurar ali o prédio. Exatamente. Então, eu acho que isso foi um ponto de partida extremamente importante. Tinha que ter vegetação lá dentro. E aí, eu acho que com a localização onde ele está, né, uma floresta que ocupa 25% da planta, ela acaba fazendo uma transição entre a praça que faz frente para o edifício. Sim, a Praça Dom Pedro II, não é? Isso, lindo, que é um jardim de tipo romântico, como é chamado. E essa vegetação, esses 25% da planta, eles acabam fazendo uma transição entre algo romântico, Belle Époque, por fora, na vegetação, na praça. A tua pegada de reconhecimento e conservação do Belle Époque é bem sentida, não é? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, em termos de preservar aquele ambiente, aquele clima, que, por exemplo, aquele coreto daquela praça. Sim. Você teve a preocupação dessa conservação do prédio com aquele ambiente ali fora? Sim. Foi essa ideia de criar esse espaço de transição, né, para algo que a gente sabia e queria extremamente contemporâneo dentro. Sim. Uma estrutura que remetesse também à história de Manaus. A gente tem um distrito industrial que acabou desenvolvendo uma arquitetura industrial e de aço com bastante visibilidade na cidade, bastante também desenvolvimento da mão de obra qualificada em manipular, em produzir e construir com aço. Então a gente queria construir com aço e a gente queria construir com o aço pela velocidade da implantação da obra, né? Uma obra que foi construída durante a pandemia em 7 meses, foi um recorde. E usar muito vidro também para trazer essa noção de contemporaneidade, mas também essas questões de refletir. Quando você entra como um grande plano de vidro depois de um jardim, você não sabe bem onde começa o prédio, que a gente não usou caixilhos nem esquadrias, né? Quase com um plano ali. Então há uma confusão entre o limite do jardim, o limite do espaço interno. Tem reflexão da história, né, da fachada colonial dentro dessa fachada contemporânea. Então isso era algo que nos interessava muito. E também tem esse espaço frontal, um jardim, que tem essas escadas que a gente chama de transparente, que era para também trazer mais confusão, mais reflexões. Leituras, né, para quem visita. Mas também tinham outros propósitos técnicos, como trazer a luz lá embaixo, trazer a chuva, mas também poder falar com seu amigo que já chegou, mas está no 3º pavimento. E isso é possível, né? Isso é possível, graças a essa transparência da estrutura. Lohan, depois dessa tua descrição, eu gostaria de saber o seguinte, essa descrição, tudo que você acaba de dizer, tem tudo a ver em você ter sido alvo, né, do recebimento do prêmio Master Prize de arquitetura. Quer dizer, eu sei que você, por esse trabalho, foi premiado. O que isso significa para ti? É um alívio, eu diria, antes de qualquer outra coisa, porque foram 7 anos
de trabalho duro. O último ano, que foi do último projeto e a obra, a equipe como um todo foi objeto de muitas críticas na mídia, nas redes sociais. Quer dizer, houve resistência. Houve muitas resistências, felizmente não institucional, quer dizer, houve, claro, mas a gente trabalhou com isso, faz parte. Sim. Mas digo, de uma parte da população, a gente foi alvo de vários ataques. A gente nunca quis combater isso, que a gente acredita que qualquer um pode ter o direito de achar o que ele quer sobre e faz o que parte a gente do tá fazendo, combate também, né? Mas é óbvio que isso acaba consumindo internamente a equipe toda, em alguns momentos levar algumas dúvidas se o que a gente estava fazendo era o certo, mas eu acho que o maior reconhecimento nem foram os prêmios, foram as inúmeras críticas positivas que a gente escuta. Muito bem. Dos usuários, dos cidadãos, das pessoas que pela primeira vez vêm a Manaus, mas querem conhecer o Cassino porque ouviram falar na cidade dele. Muito bacana isso. Então, acho que isso é o maior reconhecimento e maior alívio. É uma grande recompensa, não é? Uma grande recompensa que nos faz esquecer todas as dificuldades. Bem dito, bem dito. E os prêmios, obviamente, traz uma outra dimensão. Eu acho que colocar Manaus no mapa nacional e mundial. Você acha que esse projeto pode, agora que está aí, real, né, à vista de todos, as pessoas estão interagindo com o resultado de todo esse trabalho, você acha que ele pode ser multiplicado para outros prédios ali no centro? Quer dizer, eu sonho com você acha que vai acontecer isso? Porque, por exemplo, tem aquela área ali na frente do porto, onde eu me lembro que lá funcionava a Companhia de Eletricidade de Manaus quando eu era garoto. Sim. Mas a fachada do prédio não ruiu também, ela continua lá, né? Sim. Olhando para a população, quem sabe dizendo, ei, olhem para mim agora. Você acha que isso pode acontecer? É sonho seu? É o meu sonho. Eu sou um amante recente, né? Estou há 14 anos no Brasil e em Manaus. Sou recente aqui, mas eu sou um amante do centro histórico. Eu acho que o centro histórico de Manaus é um dos poucos do Brasil que ainda tem muita integridade e que pode ser recuperado. Potencial para um redesenvolvimento, mas com uma pegada, eu acho que tem que ser mais inovadora, ou seja, sim, claro, como o caminho que a gente mostrou. É exemplo do Cassino. Exatamente. Eu acho que os outros tipos de restauro são muito valiosos também, mas talvez eles tenham assustado, apavorado alguns investidores. Claro. Pela complexidade, pela demora e talvez o fato de ter menos flexibilidade para implementar um negócio mais novo, eu diria. E eu acho que o caminho que a gente mostrou com o Cassino é que outros caminhos são possíveis. Claro. E esse, obviamente, é meu sonho e eu espero. E se faltava um exemplo, nós temos agora o exemplo ali, né? Exato. Quem quiser ver e copiar. Exato. Lohan, copiar ou fazer melhor. Não, quer dizer, copiar com ações, né? Com sim, ações, sim, não o prédio. Mas, Lohan, olha só. Eu estou vendo aqui, eu recebi um comunicado aqui, lá do pessoal da Centep, né? Da Prefeitura de Manaus. Que está operando. E a Nicole Loureiro me mandou. E é uma coisa interessante. Falando do terceiro ciclo, né? Você abordou aqui os 2 ciclos. O terceiro ciclo, como parte do programa Manaus Histórica, que visa retomar o uso e a valorização dos prédios históricos da região. O local, denominado Casarão da Inovação Cassina, passou a ser um centro de empreendedorismo e inovação de desenvolvimento tecnológico. Olha só, uma ruína que agora no terceiro ciclo é um centro de desenvolvimento tecnológico para fomento de pequenas empresas emergentes, conhecido como startups. No final, aqui é uma nota muito grande, eu acho que vale a pena ressaltar aqui para os nossos espectadores, sim. Que o prédio possui salas de reuniões, espaço coworking com 54 estações, sala de amostra, 2 salas de cocriação, lounge, sala de formação e espaço, café. Ao longo da instalação, jardins naturais, que você falou agora, podem ser encontrados no terraço,
Primeiro pavimento, terra e subsolo. Quer dizer, o prédio hoje tem uma pegada moderna, né? Quer dizer, a modernidade está implantada naquilo que já foi uma ruína durante 60 anos. Isso é legal, não é, Lohan? É muito legal. Eu estou vendo também, inclusive, obviamente, quando a gente projeta um edifício, a gente sempre tem que imaginar uma forma que ele vai ser utilizado. Nunca é utilizado da forma que a gente imagina. É mesmo, é interessante. Não, sempre as pessoas se apropriam, sim, é isso que é sim. bonito, né? Deixa a criança ter sua vida. E eu estou vendo que o que a gente, por exemplo, a gente tinha imaginado que o espaço de formação que está no subsolo seria mais utilizado para formação e evento e palestra, etc. Sim. Hoje eu estou vendo que o uso devido à pandemia seguiu outro rumo, né? Seguiu outro rumo. Essas palestras acontecem mais no primeiro pavimento, onde é mais aberto, onde o distanciamento pode ser respeitado de forma mais fácil. Então, eu acho que isso é super legal de ver como isso se adapta para poder atender às novas demandas. Né? Eu vou te confessar uma coisa. É um pecado que eu vou confessar para você. Eu ainda não visitei o novo castelo. Eu irei lá, prometo. Ainda mais agora, depois dessa entrevista, eu estou empolgadíssimo para visitar, graças a tudo que você está falando. Mas me diz uma coisa, nos lugares que eu visitei por aí, outros lugares que tem essa levada, né, de restauro, de ruína, de beleza, sempre há um lugar onde as pessoas podem se sentar, provar um café, ler um livro, ler informações nos computadores sobre o local. E isso foi esquecido? Isso tem lá? Um local onde as pessoas possam... um café, tipo... todos esses que a gente encontra em grandes livrarias e tudo mais? Então, tem... A ideia original do projeto é que o último pavimento, que é um café-restaurante com vista panorâmica, é uma das melhores vistas sobre o centro, sobre o rio, sobre a ponte. Fazia parte do projeto original isso? Faz parte, ele foi construído. Eu acho que aí tem que pedir da nova prefeitura para licitar a operação lá do último pavimento. Porque está tudo lá, tem cozinha industrial, aguardando para funcionar. Olha só, que coisa. Então isso eu acho que seria muito bom. Isso está pronto para funcionar? Está pronto, precisa de um operador. Quer dizer, fez parte do projeto e foi construído. Isso, falta uma operação, falta a operação funcionando. Eu vou começar a cutucar e perguntar. Eu acho que vale a pena. Eu vou cutucar sobre isso. Bom. Mas já que você falou sobre as explicações, né? Sim. No lobby, na entrada, na recepção, tem lá uns sofás, umas mesas e tem o que a gente chama de parede da memória, que são eu acho que são 52, 54 quadros com fotos antigas. Puxa vida. Extratos de jornais que contam um pouco a história que eu contei no início do nosso Dos primeiros 60 anos, né? Exatamente. Não de todo, e da ruína também. Da ruína também. Os 120 anos. Isso, os Muito 120 anos. Tem até letra do samba enredo, né, dos anos 80, do Hotel Cassina, acho que é 82, se não falha a minha memória, que depois foi cantado com outros cantores nos últimos anos, eu acho que nos últimos 5 anos também foi retomado. Tem uma história, tudo né? Tem o Euclides da explicado. Cunha, o autor de Os Sertões, né, do livro Os Sertões, se hospedou lá, tem essa história lá aqui. Aí já mais história. Eu vou olhar isso, eu vou ver isso. Quadro. Foi um dos hóspedes ilustres do hotel lá no Nascedouro. É verdade, agora que você está me falando, eu estou me lembrando. Tá vendo? Não é? A gente teve Não é que essa turma famosa, não sei o quê? Laurent Trost. Pronunciei direito? Não, mas cheguei perto. Muito próximo. Trost. Consegui. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado por ter vindo aqui, por ter compartilhado com a gente esse grande projeto e leve os nossos aplausos, os nossos parabéns pelo seu prêmio merecido de arquitetura, né? Master Prize em arquitetura. Parabéns mesmo, e que legal que eu conversei contigo. E eu vou visitar, eu vou lá. Agora vamos juntos. E convidar todo mundo para ir lá também, né? Com certeza. Dá um pulo lá, porque vale a pena, não é? Eu sou mal... Eu não posso falar. Modéstia Fábio. Eu queria pedir do Paulo, agora não sei se ele já mostrou, colocar aquele vídeo. No final, o Paulo vai mostrar para vocês um vídeo maravilhoso que nós recebemos lá da Centep.
para compartilhar com vocês sobre, para vocês terem uma ideia e, logicamente, serem influenciados, bem influenciados, para ir lá visitar o que é chamado hoje de o centro histórico no centro histórico de Manaus, que chama-se, peraí, eu vou dizer isso certo, porque está aqui, é o local denominado Casarão da Inovação Cassina. Vá lá, você não vai se arrepender, pelo contrário, vai gostar muito. Veja só. Feriado, amanhã nós não estaremos aqui, mas na quinta-feira voltaremos aqui para conversar com o diretor-presidente da concessionária Águas de Manaus. O Tiago estará aqui com a gente e vai contar tudo sobre investimentos e grandes notícias sobre o fornecimento, o abastecimento de água em Manaus. Até quinta, então. Bom feriado. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.